O tema que abordaremos hoje é sobre como o budismo Nichiren encara o tema homossexualidade. Então vamos lá. O budismo não considera a homossexualidade nem como um mal, nem como um bem. O budismo é a filosofia da vida e, mais precisamente, a filosofia da vida humana. No budismo Nichiren não há julgamentos sobre a sexualidade ser boa ou má, nem imposições para que seus praticantes manifestem um comportamento sexual em particular, deixando a decisão para o próprio indivíduo. Por isso, o budismo não opina moralmente sobre a homossexualidade, assim como não discrimina qualquer outro tipo de preferência ou menospreza qualquer tipo de seres vivos. Como budistas conscientes, consideramos que os preconceitos e as discriminações são o que provocam os conflitos entre os seres humanos. Como todos os seres humanos são considerados iguais, quaisquer que sejam a sua condição de vida, todos apresentam a natureza de Buda e podem evidenciá-la pela recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Tem outra questão que diz: existem pessoas que tratam a homossexualidade como um desvio ou até uma doença. E como o budismo Nichiren encara? É de suma importância tomar o devido cuidado para não considerar a homossexualidade como um desequilíbrio e absolutamente não pensar que seja um sinal de uma prática budista incorreta ou fraca. Como o budismo Nichiren não proclama um comportamento moralista, mas uma filosofia que defende a dignidade e o respeito máximo pela vida, é importante que nos comportemos de modo digno conosco e com os que estão ao nosso redor. Outro ponto a ser destacado é a própria homossexualidade quando é vista como um sofrimento. Nesse caso, o budismo ensina a forma para ultrapassar essa manifestação kármica como qualquer outro desafio a ser enfrentado. Caso o indivíduo se sinta satisfeito com a sua opção sexual, não existe motivos para que modifique o seu comportamento. Não há superior e inferior entre os praticantes do budismo Nichiren. Existe um princípio budista que diz: o budismo ensina o princípio da cerejeira, ameixeira, pessegueiro e damasqueiro, segundo o qual todas as coisas têm sua própria beleza e missão. A cerejeira tem uma beleza distinta, a ameixeira tem uma delicada fragrância, as flores do pessegueiro têm um belo colorido e o damasco tem um sabor especial. Cada pessoa tem uma missão única, sua própria individualidade e seu modo de vida. É importante reconhecer essa verdade e respeitá-la. Outra questão é: e a união entre as pessoas do mesmo sexo? Como o budismo Nichiren encara? A capacidade de procriação só pode existir na união de duas pessoas de sexo oposto. Hoje, é comum a existência de mães solteiras, o que comprova que uma família, o casal não deve necessariamente conviver, embora seja o ideal. Assim também, existem casais que convivem e não desejam ter filhos, e isso não é abominável do ponto de vista da sociedade atual. Então, a convivência de pessoas do mesmo sexo também não deve ser vista como algo repugnável, uma vez que a escolha e a preferência são exclusivas dessas pessoas. O budismo não propõe regras sobre o que está bem ou o que está mal, o que é ou não é apropriado em relação à conduta sexual. Não existe uma lista do que deve e não deve ser fazer para aqueles que praticam o budismo Nichiren. Pelo contrário, aqui a responsabilidade cai completamente em cada um. Somos responsáveis por tudo o que ocorre em nossas vidas, incluindo a nossa sexualidade. Não existe nenhum mandamento que nos obrigue a renunciar a nada para praticar o budismo. Nenhum ser masculino é totalmente masculino e nenhum ser feminino é totalmente feminino. Ambos os seres possuem intrinsecamente parcela do outro, em maior ou menor grau. Essa parcela se manifesta em todas as pessoas. Se o foco de nossa vida se concentrar apenas nos relacionamentos familiares,
de qualquer tipo, ainda estaremos num nível inferior de compreensão sobre o verdadeiro significado da vida. O relacionamento humano existe para que todos, indistintamente, possam elevar seu nível de vida para o estado de Buda. E para isso, utilizamo-nos dos desejos mundanos para redirecioná-los para a felicidade absoluta e não apenas de satisfação provisória e relativa. A verdadeira missão como seres humanos encontra-se na convivência de paz entre as diferentes realidades de cada pessoa. Aceitar e respeitar essas diferenças constituem-se na mais elevada forma de vida e é o caminho da plena revolução humana. Assim o budismo encara essa questão. Agradecemos a sua atenção e inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de outros e novos temas abordados pelo nosso canal. Obrigado, com imensa gratidão. Até breve.